Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Fala a verdade. Evangelho eterno é ou não é outro nível? Ah, mas claro que é. Meus queridos, eu vou fazer esse vídeo aqui e faz de conta que eu vou fazer o jogo do sistema religioso. Tá bom? Para você entender logo de início. Mas vai deixando o seu like, vai deixando, o seu comentário e vai fazendo aí uma análise de tudo aquilo que a gente fala, tá bom? Eu prometo a você de ser lacônico aqui nesse vídeo, tá? Eu só gostaria que você entendesse de uma forma muito especial, tá bom? Aqui, ninguém está aqui para suscitar nada. Eu não quero aparecer, eu só quero falar aquilo que é bíblico, aquilo que é real. Vamos dizer que Deus, ele está escondido no interior do próprio homem. Eu acredito que ele está no interior do homem, mas não escondido. Mas vamos dizer que sim, ele está escondido. Tá, e você sabia que esse seria o último lugar no qual o homem pensaria em encontrá-lo? É interessante isso, não é? Não é? Por quê? Porque os religiosos não acreditam que Deus ele já estabeleceu o seu reino aqui, não é? Nesse reino da terra. Eu já quero de antemão dizer, queridos, que alguém pode perguntar assim: Alberto, você acredita que a terra é plana ou você acredita que a terra é um globo? Eu já quero te dizer que eu não sou heliocentrista. Eu prefiro acreditar naquilo que está na palavra. Aí você fala assim: e a palavra diz o que sobre o reino da terra? Se ela é plana ou ela é um globo? Eu não sei. A única coisa que eu sei dizer, que eu pesquiso muito, mas não falo muito sobre esse assunto, é que eu sou estudante desse assunto. Desde os meus 17 anos de idade que eu pesquiso sobre. É por quê? Porque no projeto que eu participo até hoje, o qual eu faço parte, eu já vi com meus olhos, não é? Que a terra, olhando por cima, não é o que falam, tá bom? Então, como eu sou uma testemunha viva do assunto, eu acredito naquilo que a Bíblia fala. Então, por que o homem ele não procura Deus dentro de si? Porque as pessoas são ensinadas a buscar Deus ou em um templo físico, ou na casa de um pastor, dentro de uma convenção, dentro de uma congregação com CNPJ e tudo, mas menos dentro dele. Porque o homem ainda não aprendeu que Deus é espírito e ele está dentro de cada um de nós. Uma vez perguntaram a um sábio uma certa coisa. Perguntaram ao sábio assim: por que são tantas poucas pessoas? Por que são tão poucas pessoas que buscam a iluminação? A iluminação. E esse sábio respondeu assim: é porque o ego está interessado em coisas muito difíceis e complexas. Ele disse assim: porque o ego está interessado em competição, está interessado em comparações, está interessado em prestígio, está interessado em fama, em fortuna, em desejos. Aí o sábio continuou dizendo assim: quem estaria interessado em simplicidade? Quem estaria interessado nisso? Ele diz que iluminação é muito simples para o ego. E é verdade, queridos. Se tem uma coisa triste e difícil de se entender, é uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta não consegue enxergar a verdade nem na Bíblia. Por quê? Porque o egoísta, ele acredita em tudo que ele ouviu do pastor.
mas nunca acredita no que está na Bíblia. Uma pessoa egoísta não acredita nem na própria palavra. Uma pessoa egoísta não consegue ser grato. Uma pessoa egoísta, ele está longe de ser um discente da palavra. Uma pessoa egoísta, ele só quer se suscitar. É só isso que ele quer. Uma pessoa egoísta é uma pessoa mitigada no que diz o conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa egoísta, tudo que ele quer ser é uma pessoa com pisco, não é? Ele quer, aparecer, ele quer ser notado. Então isso é a pessoa que quer ser com pisco, não é? Com pico. Então, esse sábio, ele respondeu certo. Então, irmãos, quem realmente é luz do eterno Criador, ele não mostra a sua religião. Ele mostra o seu amor. Então, para você entender a vida aqui para muitos religiosos, é como se fosse, um certame. É como se você estivesse participando de um concurso, não é? Para ver quem é mais sábio, mais inteligente, quem aparece mais. Então é isso que essa vida religiosa parece, não é? Então a Bíblia não. Para quem estuda o Evangelho Eterno, ele não vai demorar muito, não é? Ele só precisa de um momento. E esse momento ele é lacônico, ou seja, ele é muito breve. Quando você começa a realmente se interessar pela palavra, na visão do Evangelho Eterno, logo logo você chega à conclusão das coisas. Aí eu só quero te lembrar uma coisa. Na religião, o ego, ele se manifesta como o bicho-papão, como o capiroto, como o bicho ruim, não é? Mas por que isso acontece? Porque ninguém percebe o quanto o ego ele é esperto. Pensa num bicho esperto, é o ego. Por quê? Porque o ego, ele cria essas imagens de bicho-papão, capiroto, bicho ruim, um satanás, um diabo, né? Sabe por quê? Para que você sempre culpe os outros pelas coisas ruins que acontecem. Às vezes, se eu, como religioso, como uma pessoa que acredita nos líderes religiosos, eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos, mas se eu sou egoísta, se de repente eu agir de uma forma arbitrária, contrária à minha natureza como ser espiritual, se eu de repente der um vacilo, aí eu vou sempre falar assim, se eu sou egoísta, eu vou falar assim, eu não tenho culpa não, o culpado é o maligno, o culpado é o bicho ruim, o culpado é o capiroto. O egoísta, ele nunca vai encontrar uma resposta para aquilo que ele mesmo fez, não é? Ele nunca vai fazer isso. Mas por quê? Porque o egoísta, ele é difícil. Ele é muito difícil. Então, meus queridos, veja bem. Veja bem. No Evangelho Eterno, você sempre será um eterno discente, ou seja, um eterno aluno. Por quê? Porque vai estar sempre em busca da verdade bíblica. O Evangelho Eterno, a gente não tem isso como um certame, como se fosse um concurso, não é?
No Evangelho Eterno, a gente não é aquelas pessoas que querem suscitar, que querem aparecer, não é? Não. A gente estuda para tentar entender e automaticamente passar para as pessoas. Na religiosidade, não. Na religiosidade, interessante que aquilo que os pastores ensinam, não é? É sempre uma coisa mitigada, ou seja, reduzido, não é? Ninguém quer, ou nenhum líder religioso quer que as pessoas saibam verdadeiramente o que é a palavra de Deus. Então, Deus, ele não está em nenhum lugar onde ele mesmo disse que não está. Ele não está num templo físico. Ele não está numa esquina. Deus, ele não está em um lugar que você precisa andar quilômetros e quilômetros para encontrá-lo. Não. Deus, ele está em você. E é justamente o lugar que ele está que o ego não deixa as pessoas enxergar. Tudo que a palavra diz com respeito ao nosso Criador é a verdade. Mas as pessoas só vão chegar a esse entendimento a partir do momento que as pessoas acreditar na palavra. Então, não seja uma pessoa, não é, que quer somente aparecer. Não seja uma pessoa com pisco. Não seja uma pessoa que quer só suscitar, que quer só aparecer. O Evangelho Eterno é diferente. A gente busca, a gente lê, a gente investiga, a gente pesquisa bastante para depois passar o entendimento. Que Deus abençoe você e que tudo que Ele fizer em sua vida que sirva para o seu conhecimento, para o seu entendimento e cresça sempre, porque é lindo e é maravilhoso, tá bom? Deus abençoe sempre. Amém.